Bom dia, meu nome é Daniel Santiago e eu vou explicar um pouco mais o meu trabalho prático de ED2. Primeiramente, algumas observações. Eu tentei transformar o trabalho todo, deixar o trabalho todo sem nenhum laço de for ou while, usando apenas a recursividade. Só que devido a alguns problemas de performance, já que em alguns algoritmos de ordenação recursivos que acabei criando, é, como por exemplo um grande número de comparações no Quicksort e no MergeSort, eu acabei optando por evitar em usar, na verdade, em utilizar o laço de for e while dentro das funções de ordenação. Contudo, essas funções de ordenação ainda possuem recursividade. As demais funções que não são funções de ordenação, que não são os algoritmos de ordenação, nem seus auxiliares, as demais funções são totalmente recursivas, não possuem nenhum laço de for ou while. Vamos começar aqui com a função de troca. Vou explicar pelas funções uma por uma, vou explicar pela função de troca. Na função de troca, eu recebo um vetor e duas posições nele. E eu troco o valor dos elementos entre cada uma dessas posições, desse vetor. Aqui mais tarde eu criei uma estrutura de contagem, na qual ela armazena a troca, as comparações e o tempo de execução de um algoritmo de ordenação. Essa estrutura de contagem, que foi nomeada como info, ela vai ser um parâmetro para as funções de ordenação. Ela vai entrar como parâmetro nas funções de ordenação. E ao final delas, das funções de ordenação, esse detalhe, no caso, essa contagem irá ter armazenado dela dentro as trocas e as comparações e o tempo de execução feito no projeto. Aqui eu criei funções para poderem ser reutilizadas depois, funções que preenchem os vetores. Essa primeira gera o vetor, ela preenche um vetor desordenadamente com números aleatórios. Já nessa função aqui, ela preenche o vetor de maneira ordenada e essa de maneira desordenada. Todas são recursivas. Nessa daqui, eu criei uma função de impressão apenas só para ser utilizada durante os testes do código. Começando as funções de ordenação, nós temos o bubble sort. No bubble sort ele recebe um vetor, um n. O n, nesse caso, esse parâmetro, ele é apenas um parâmetro para padronizar a sua execução. Para a sua execução ser padronizada na função de temporização, na função em que mede o tempo de execução, porque ela é uma callback. Lá as funções de geração são callbacks, então elas precisam ter as mesmas entradas e por isso que ele recebe essa entrada n, já que ela não é utilizada, já que ela já tem seu valor alterado aqui. Beleza, recebe um valor n qualquer e o tamanho, sendo o tamanho total do vetor, número de elementos. Beleza. Durante o bubble sort, ele vai selecionar dois elementos, os dois primeiros elementos, e vai percorrer o vetor completo sempre selecionando de 2 em 2. Vai pegar, primeiramente, por exemplo, pega a posição 0 e 1, compara. Nessa comparação, ele vai pegar quem é o maior dentre os dois. Se o elemento da esquerda, que no caso é o 0, for o maior, então haverá uma troca dos elementos. Se não houver, se o da direita for maior, então não haverá essa troca. Depois da comparação e da possível troca, é comparado mais um elemento da direita. Ou seja, primeiramente comparado 0 com 1, faz a comparação, faz a troca ou não, e depois é comparado a posição 1 com o 2, novamente a comparação ou não, e novamente aí depois vai ser comparado a posição 2 com 3, faz a comparação ou a troca, aí novamente comparado a posição 3 com a 4, e assim sucessivamente até chegar ao final.
passando sempre o maior elemento para a direita. Dessa forma, quando chegar ao final, percorrer todo o vetor, o maior elemento do vetor vai estar selecionado vai estar mais à direita dele. Aí, novamente, ele entra no Bubble Sort. Ele executa novamente essas verificações, só que excluindo a última posição. Dessa forma, o maior elemento sempre vai continuar, o maior elemento vai continuar na última posição, e agora a gente vai selecionar o segundo maior elemento, que vai ficar na posição atrás dele. Assim sucessivamente, até o tamanho do vetor, quando ele entrar na recursão, até o tamanho dele ser igual a 0. Perdão, até o tamanho dele ser igual a 1. Quando ele for igual a 1, o laço de recursão é finalizado e o vetor já vai estar devidamente ordenado. No Quicksort, a gente recebe um vetor, a posição de início desse vetor e uma posição de fim, final dele. Nele encontrado o pivô dele, selecionado um pivô, sendo a mediana dele, ou seja, sendo o valor inicial mais o valor do último elemento dividido por 2. Aí, no Quicksort, o vetor é percorrido por dois lados, pelo início e pelo final. Ele é percorrido primeiramente pela esquerda, pelo início. E ele vai fazendo uma comparação entre os elementos da esquerda, qual é o maior dele, que o pivô. Qual é o maior que o pivô, perdão. Se o elemento for maior que o pivô, vai parar de caminhar pela esquerda e vai começar a caminhar pela direita. Aqui nesse laço de while aqui. Se o elemento da esquerda for maior que o pivô, ele vai entrar nesse while, na qual ele vai começar a percorrer pela direita, pelo final. E ele só vai parar de percorrer ou quando o mesmo elemento, ou quando ele chegar no mesmo elemento em que ele parou de caminhar pela esquerda, ou quando ele encontrar um elemento menor que o pivô. Se ele encontrar um elemento menor que o pivô e a posição da esquerda foi diferente da posição da direita, se a posição da direita, perdão, ainda for maior que a posição da esquerda, então haverá uma troca entre os elementos da esquerda e da direita. Depois que é efetuada a troca, o vetor, o caminhar pela esquerda, volta a andar para frente aqui, entrando novamente no laço. Se em algum momento terminar esse laço com a posição da esquerda sendo igual à posição da direita, de percorrer pela direita, ele vai dividir o vetor em dois. Ele vai realizar esse mesmo procedimento de caminhar com um vetor, com o mesmo vetor, só que com o seu início, sendo o início da primária, e o seu final, sendo a posição em que o caminhar da esquerda parou, na posição anterior em que o caminhar da esquerda parou. Essa vai ser uma metade. A outra metade vai ser com o vetor principal, com o início sendo a posição em que o caminhar da direita parou e o final sendo o final do vetor principal. Aí, a partir dessas divisões, ele vai executar novamente esses laços. E caso se repita em que a posição da esquerda foi igual à da direita, ele vai entrar novamente nesses laços aqui e vai dividindo cada vez mais o vetor e ordenando ele de acordo com o pivô. Até que finalmente o vetor se torne ordenado. Aqui no Merge Sort, nós temos como parâmetros o vetor, a sua posição de início, o tamanho dele. No vetor, a primeira verificação que ele passa, ele verifica se a posição de início, se o vetor entrada que é posto aí, ele é maior que 1. Se ele for maior que 1, a quantidade dele, então, ele é dividido no meio, e dessa divisão é feito novamente, ele entra novamente no Merge Sort para fazer essa verificação. Ele vai dividindo o vetor principal de 2 em 2, vai dividindo na metade, perdão, vai dividindo o vetor principal na metade, sucessivamente até encontrar um elemento em cada divisão. Ao chegar em um elemento em cada divisão, ele vai fazendo a intercalação entre os vetores que foram divididos posteriormente, entre a outra metade dele.
As intercalações são feitas, ele recebe o vetor, a posição inicial do vetor da primeira metade e a posição inicial da segunda metade. Beleza, primeiramente ele vai percorrer a primeira metade, comparando com a segunda metade. O menor valor entre os dois é copiado dentro de um vetor auxiliar criado aqui, em cima. Por exemplo, se o primeiro elemento da primeira metade for menor que o primeiro elemento da segunda metade, então o primeiro elemento da primeira metade é copiado para o vetor auxiliar e é caminhado um elemento para frente da primeira metade. Aí a comparação é feita novamente. O elemento da primeira metade, aí entra no laço novamente, aí pergunta, o elemento da primeira metade é maior que o elemento da segunda metade? É maior? Se ele for maior, então copia o elemento da segunda metade para o vetor. Ao final, quando uma das metades chegar ao início da outra, ou quando a primeira metade chegar ao início da outra, ou quando a segunda metade chegar ao final do vetor, ao outro lado é copiado totalmente, é inteiramente copiado para a outra metade é inteiramente copiado para o vetor auxiliar. Por exemplo, se o da esquerda, se a primeira metade chegar ao início da segunda metade, então todo o vetor da segunda metade restante é copiado. O mesmo acontece aqui. Se o da segunda metade chegar ao final, então todos os elementos da primeira metade são copiados para o vetor auxiliar. Ao final, o vetor auxiliar inteiramente ele é copiado para dentro do vetor principal, nas suas devidas posições. Substituindo a primeira e a segunda metade que entraram aqui no laço de intercalar. Ao final disso, é liberada a memória do vetor auxiliar. Depois dessas sucessivas intercalações, o vetor principal ele vai ficar ordenado no final. Na função de heap sort, nós temos uma função que recebe como parâmetros o vetor a ser ordenado, o número inteiro, qualquer, novamente, um parâmetro para padronizar a callback, o tamanho do vetor e os detalhes dele que vai ser armazenado, as trocas, comparações e o tempo. Primeiramente o que ele faz? Ele monta uma heap com o vetor original. Depois que ele monta a heap, ele vai entrar no heap caminha. No heap caminha, ele vai trocar o primeiro elemento, porque quando a gente monta a heap, o maior elemento do vetor vai ser o pai, vai ser a raiz. Como o maior elemento de todo vetor vai ser a raiz, então quando a gente efetua essa troca, a gente troca o primeiro elemento com o último. Ou seja, o maior elemento vai para o final. E um elemento qualquer vai para o último elemento, que pode ser tanto o segundo maior, o terceiro maior, a gente não sabe. Esse elemento, que era o último, vai ser a nova raiz. E aqui embaixo é aplicado o heapify nessa raiz, ou seja, é transportado o valor dessa raiz, dessa nova raiz, para o seu devido lugar e é colocado no novo valor da raiz, será novamente o maior restante. Só que, para evitar que novamente o valor maior seja o que a gente acabou de colocar na última posição, o heapify é feito com tamanho -1. Então, ele não chega na última posição do vetor original. Ele vai para uma posição a menos e pega qual é o maior valor desse vetor de uma posição a menos e coloca como raiz. Aí aqui é adicionado tudo de troca. Os contratores de comparação são feitos aqui no heapify. Compara, compara, compara. Já ao final é feito novamente executar heap caminha, diminuindo em 1 o tamanho do vetor original. Assim, ao final do heap caminha, vai entrar aqui apenas um vetor de tamanho 1. Quando chegar o vetor de tamanho 1, a execução dele para, e parando essa execução, o heap sort para.
Assim, o vetor original já vai estar devidamente ordenado, pois a gente jogou para a última posição, sempre jogou para a última posição o maior valor. Aqui nas funções de coleta de dados nós temos o temporizador. O temporizador recebe uma callback, que recebe a função de ordenação, recebe o tipo da função de ordenação, o vetor principal e os detalhes para armazenar, armazenar as comparações das trocas e o tempo. Na função de temporizador é criado primeiramente o float, depois é criado primeiramente o float com o tempo. É feita uma comparação se o tipo da função for igual a 2. Esse tipo indica qual vai ser a função de ordenação a entrar. O tipo 1 indica que é a função de o parâmetro dessa função, a ordenação function, vai ser a bubble sort. Se o tipo for 2, vai ser a quick sort. Se o tipo for 3, vai ser merge sort. Se o tipo for 4, vai ser o heap sort. Especificamente no quick sort, a função de ordenação do quicksort, ela exige que não seja o número de vetores, o número de elementos, perdão. Ela exige que ela exige que não seja o número de elementos, e sim o tamanho seja a posição do último vetor. É por isso que ele especificamente na posição no parâmetro tamanho se dá a posição do último vetor. Já nas demais funções de ordenação, o tamanho do vetor o tamanho do vetor é o tamanho dos elementos, número de elementos total. Ao final dessa função que ela primeiro armazena como ela funciona, né? Ela primeiro armazena o tempo em uma função, em um parâmetro tempo, antes de iniciar a função de ordenação, e ao final dela se subtrai esse tempo armazenado anteriormente com o tempo atual e é transformado a unidade dele para milissegundos e é adicionado no tempo final. O parâmetro float é iniciado aqui em cima. O retorno dessa função temporizador retorna o tempo final de execução da função de ordenação. A função armazena tempo vai ser a função em que vai decidir em qual tipo vai chegar, de qual tipo vai chegar, qual vai ser o algoritmo de ordenação que vai ser utilizado. Se chegar ao tipo 1, o tempo vai ser estocado, vai ser empilhado, vai ser somado, perdão, os tempos restantes, os tempos de execução vão ser somados do execução do bubble sort. Aqui o tempo de execução vai ser somado do tempo de merge sort, do quick sort e do heap sort. 3 por merge sort, 2 por quick sort e o tipo 4 por heap sort. Chegando no merge sort, vai ser uma das funções, a função principal para chamar as duas anteriores. Ela recebe qual vai ser o tipo de ordenação. A quantidade seria só a variável, o parâmetro, para que se ocorra para que ele fique caminhando para que ele se execute de forma recursiva. Depois eu tenho os detalhes, que vai ser armazenado as trocas, as comparações e o tempo. O tamanho total do vetor que vai ser gerado, a quantidade de vetores que vai ser gerado, e o void gerador, que vai ser a função geradora. A função que vai preencher, qual vai ser a função que vai preencher o vetor criado aqui dentro. O vetor primeiramente, você cria-se um vetor, que quando entra na função você cria-se um vetor, preenche esse vetor com a função de ordenação, com a função de geração de vetores estabelecida aqui em cima na callback. Se for, por exemplo, no primeiro caso em que se pede um vetor desordenado e se pede um vetor desordenado, então a função aqui seria gerar vetor e ele vai preencher esse vetor criado anteriormente com números desordenados. A partir daí ele armazena o tempo, ele chama a função para que possa executar
a ordenação de acordo com o tipo estabelecido em cima. Com essa função armazena tempo, ela vai preencher os detalhes que foram colocados aqui como parâmetros, foram passados como parâmetros, vai preencher esses detalhes com o tempo total de execução de ordenação para esse vetor, o número de comparações e o número de trocas. Ele vai somar. Dependendo da quantidade colocada, da quantidade de vetores colocadas, por exemplo, a quantidade de vetores pedidas para os desordenados são 40 e para os demais, para os ordenados e para os inversamente ordenados, a quantidade é pedida somente um vetor. Então, dependendo da quantidade, se for os 40 vetores, dentro dos detalhes, ele vai somar os 40 tempos, ele vai somar as 40 trocas e vai somar as 40 comparações. Por isso que ao final, ele vai dividir pelo tamanho. Se ele se for só um vetor, ele vai capturar esse um vetor, essas trocas desse um vetor, dos tempos desse um vetor e a comparação desse um vetor, e vai dividir por 1. Então, a média aqui seria para tirar a média dos valores dos detalhes. Aqui embaixo só é a função de impressão dos dados. Ele recebe, eu crio 4 detalhes, um detalhe para cada tipo, um detalhe para cada que armazena as trocas para cada tipo de função. E eu vou preenchendo esses detalhes, executando média sorte. Eu preencho o detalhe 1 com os dados do bubble sort, preencho o detalhe 2 com os dados do quicksort, os detalhes 3 com os dados do merge sort e os detalhes 4 com os dados do heap sort. Ao final, os detalhes vão ter todos esses detalhes 1, os detalhes 2, vão ter os dados necessários, os dados requisitados para a impressão. E aqui é realizada a impressão e novamente aqui embaixo é liberada a memória para os detalhes. O mesmo acontece para os vetores ordenados e para os vetores inversamente ordenados. Só com a única diferença é que o média sort, para os dois casos, vai gerar apenas um vetor para comparação, para obtenção de dados. Vamos gerar apenas um vetor para comparação de dados. Enquanto aqui será tirada a média de 40 vetores. Novamente aqui embaixo é liberado o espaço de memória utilizado neles. E no main, apenas a seed para os números aleatórios, sendo para que ele sempre fique aleatório, e aqui embaixo é executado essas 3 funções de impressão. É assim que funciona o meu trabalho, é assim que funciona esse código que é o do trabalho de ARD2. Obrigado.